pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês esse tapete de leãozinho. Coloquei ele no chão porque na mesa não dá para vocês visualizarem, ele ficou de um tamanho bem legal. E eu já vou logo adiantar aqui para vocês que para confeccionar esse tapete de leãozinho, eu utilizei os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética, eu deixei os telefones de todos os revendedores disponíveis para você na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você adquirir seus barbantes artesanais. Eu gastei, pessoal, 4 cores: o mostarda, o branco, o marrom café e o preto. Como eu falei para vocês, eu utilizei apenas fio 6. Caso você queira confeccionar no fio número 8, ele vai ficar um pouquinho maior e vai gastar um pouquinho mais de material também. Então, eu vou passar para vocês quanto que eu gastei no fio 6. Do mostarda, que eu utilizei em maior quantidade, eu gastei 800 gramas. Do marrom café, 390 gramas. Para fazer o focinho na cor branco, eu utilizei 80 gramas. Do preto, pessoal, como é só para fazer o olhinho, o bordado do rostinho e o focinho, eu nem pesei, gasta super pouquinho. A medida, pessoal, que esse tapete ficou foi a seguinte: na parte da juba do leão, de um pedaço de uma ponta maior à outra, ficou com 84 centímetros. Na parte menor, do rostinho, 65 centímetros. Se você medir da patinha até no rabinho, fica com 1,40 m. Se você medir até chegando lá perto do rabinho, aproximadamente 1,20 m. Então, pessoal, ele ficou de um tamanho bem legal para estar enfeitando um quarto de bebê, por exemplo. Se você gosta de peças temáticas também, esse tapete ele fica lindo em qualquer lugar. Eu espero, pessoal, que vocês gostem de mais essa videoaula, que vocês consigam fazer. Já peço aí para você deixar o seu gostei para ajudar no crescimento do canal se você gostou. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas suas redes sociais para eu estar vendo o seu trabalho. O meu Insta é @estefaniacrochês. Se você também ainda não é membro no canal, venha fazer parte do clube de membros. Sendo membro, você recebe antecipadamente todas as videoaulas que eu posto aqui no canal. Então, vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Para darmos início, então, ao nosso passo a passo, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio 6, na cor mostarda. Eu gravei o passo a passo para vocês, pessoal, com o barbante na cor verde, mas não se preocupem, é o mesmo passo a passo do tapete do leãozinho. Só que eu vou estar ensinando para vocês no fio verde, porque ficou melhor a visualização de pontos, tá bom? Então, tudo que eu fizer, então, na cor verde, é só vocês trabalharem com barbante mostarda aí, tá bom? Para darmos início, então, ao nosso passo a passo, eu vou estar utilizando um barbante número 6 e uma agulha para crochê número 3,5. Caso você queira trabalhar com fio número 8, você pode utilizar a agulha para crochê número 4 milímetros. Para darmos início aqui, então, a gente vai iniciar fazendo um anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer o anel. Eu faço o anel da seguinte maneira. Com o auxílio aqui do meu dedo, eu vou passar o barbante por debaixo dele e vou deixar um pedaço bem maior de fio aqui. E vou dar 2 voltas com essa ponta do barbante na minha direção. Então, vou dar 1, 2 voltas. Vou firmar a ponta aqui do fio, vou pegar agora a agulha para crochê e vou passar debaixo da primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. E vou girar a minha agulha e vai formar estilo um Ezinho. Agora, eu já posso buscar o meu fio e trabalho uma correntinha. Eu vou retirar o meu dedo, meu anel mágico ficou formado, eu tenho uma correntinha para dar apoio. Eu vou subir com mais 2 correntes para ficar com 3 correntes equivalentes ao tamanho do primeiro ponto alto. E a gente vai trabalhar mais 23 pontos altos dentro do anel. Vamos ficar com um total de 24 pontos altos, contando com as 3 correntinhas
como se fosse equivalente ao primeiro ponto. Então, vou completar 24 pontos, contando com as 3 correntinhas e já volto. Bom, pessoal, completei 24 pontos, contando com as 3 correntes do início. Eu vou pegar agora a ponta do fio do anel mágico e vou puxar aqui, mas eu não vou fechar o círculo completamente. Por quê? Porque como a gente fez 24 pontos, se a gente fechar aqui, vai ficar um pouco embabadado. Então, eu vou deixar um buraquinho aqui no meio, tá? Para finalizar a carreira, eu vou vir aqui dentro da terceira correntinha e vou finalizar para fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou alongar aqui, como se fosse da altura de um ponto alto e vou estar retirando a minha agulha. Vou vir do lado avesso para o lado direito, no próximo ponto, passando por debaixo das 2 alcinhas. E vou pegar essa laçadinha aqui e vou buscar ela para o lado avesso do trabalho. Vou dar uma puxadinha para sumir a pontinha de fio aqui que eu busquei, tá vendo? Então, vou puxar aqui. E aqui, da altura de um ponto alto, com o meu barbante aqui do lado avesso, eu vou voltar pela frente, no mesmo ponto onde eu busquei essa laçada pro lado avesso. Então, vou voltar pela frente e vou buscar o fio, deixando 2 laçadas na mesma altura. Aí, eu busco o fio, tiro essas 2 laçadas, busco o fio, trabalho uma correntinha. Dessa forma, eu não subo com 3 correntes, eu já subo iniciando com falso ponto alto. Aqui, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma agora, cada uma das nossas carreirinhas. Sempre eu vou finalizar, iniciar dessa mesma forma. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo e vou iniciar sempre no próximo ponto, fazendo um falso ponto, igual eu iniciei aqui nessa primeira carreira. Como aqui a gente trabalhou 24 pontos, nessa próxima carreira, a gente vai intercalar um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto para formar um aumento nesse primeiro ponto. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, eu vou intercalar até chegar no final da nossa carreira. No próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um aumento. No próximo, um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já tô finalizando, então, a carreira. Iniciei com aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto. Então, no meu último ponto, eu vou ter um ponto alto. Então, eu vou introduzir aqui, ó, como se fosse dentro da terceira correntinha, que é equivalente aqui ao primeiro ponto, e vou estar fazendo, então, o meu último ponto alto. Se você não quiser estar finalizando a carreira com ponto baixíssimo, você sempre pode estar fazendo direto. Você vai alongar aqui, ó, da altura de um ponto alto, nunca vai vir no primeiro ponto, você vai vir no segundo ponto. Vai pegar a sua agulha do lado avesso para o lado direito, dessa forma, e você vai buscar a laçadinha aqui, então, passando pela frente do primeiro ponto. Aí, aqui, forma estilo uma alcinha. Agora, você retira a agulha, pega essa alcinha, passa pela frente, vai introduzir novamente aqui, vai regular para ficar da altura de um ponto alto. Aí, você volta aqui no mesmo ponto onde você buscou a laçada pro lado avesso, e aí, você vai iniciar buscando a laçada aqui, tirando as 2 e fazendo uma correntinha para iniciar com falso ponto.
Eu não gosto de fazer assim, porque eu acho que fica um buraquinho aqui. Então, eu vou finalizar com ponto baixíssimo e vou ir no próximo ponto para estar fazendo ponto alto, tá bom? Mas já deixo aí a sugestão, caso você não queira fazer finalizando com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou finalizar novamente para mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui no meu trabalho. Então, finalizei o último ponto alto, eu vou vir dentro da correntinha do nosso falso ponto, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, e agora eu vou alongar aqui da altura de um ponto alto e vou retirar. Sempre a gente vai vir no próximo ponto, com a agulha do lado avesso para o lado direito, e eu vou buscar essa laçadinha, então, para o lado de trás do meu trabalho. Busquei, eu vou puxar aqui para sumir com essa pontinha aqui que eu busquei, vou deixar apenas a correntinha aqui do ponto baixíssimo. E agora, no mesmo ponto onde eu busquei a laçada para o lado avesso, eu vou vir pela frente e vou buscar o fio deixando duas laçadas da mesma altura. Aqui eu tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha para poder fazer o falso ponto. Então, qual que é a diferença? Eu prefiro fazer com um ponto baixíssimo porque eu acho que fica mais fechadinho. Mas caso você queira fazer da forma que eu expliquei para vocês, você pode estar fazendo também. Qual que é o segredo aqui para o tapete redondo ficar bonito, não ficar aquelas marcações? Você não pode seguir aumento sobre aumento. Se você fizer aumento sobre aumento, a cada carreirinha, sempre trabalhar aumento no primeiro ou no segundo ponto, seu crochê vai ficar muito marcado. Então, se você não importa com isso, você pode trabalhar de forma normal, fazendo aumento sobre aumento. Mas para ter o efeito de um crochê redondo bonito, sem marcações, você não pode fazer aumento sobre aumento. Então, nessa terceira carreira, vamos trabalhar o aumento no pontinho onde a gente fez o ponto sozinho. Então, eu trabalhei um ponto aqui, que é o falso ponto, a gente vai vir no próximo pontinho, que é aquele ponto alto sozinho, e nele eu vou trabalhar o primeiro aumento da minha terceira carreira, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Por quê? Porque nessa terceira carreira, a gente vai ter entre um aumento e outro 2 pontos altos. A cada carreirinha, a gente aumenta um ponto entre os nossos aumentos. Então, se na carreira anterior a gente tinha um aumento e um ponto alto, agora a gente vai ter um aumento e 2 pontos altos, tá bom? Quando a gente for finalizar a carreira, a gente finaliza com um ponto alto para completar aqui os 2 pontos entre o primeiro do nosso último aumento aqui, tá bom? Então, agora eu vou vir no próximo ponto e vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base para formar o meu aumento. Feito o aumento, vamos trabalhar 2 pontos separados, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Agora, eu venho no próximo ponto, que é aquele ponto sozinho, trabalho o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando a terceira carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada, então, na terceira carreira, trabalhando aqui, então, fazendo o aumento sempre naquele ponto sozinho entre os aumentos da carreira anterior, para não ficar o aumento sobre aumento, para ficar um crochê redondo bonito, como eu expliquei para vocês. Agora, a gente vai estar finalizando a carreira, então, eu vou vir no último ponto e vou trabalhar, então, o ponto alto que falta para a gente finalizar. Feito o ponto alto, aqui você pode finalizar dentro da primeira correntinha aqui do ponto que a gente fez aqui o falso ponto, que é o primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Eu prefiro fazer dessa forma. Caso você não queira fazer dessa forma, você pode ir direto sem fazer o ponto baixíssimo. Você vai alongar aqui da altura de um ponto alto e já vem direto para o segundo ponto e não no falso ponto, tá bom? Então, deixo aí as duas opções para vocês. Eu finalizei aqui, alonguei aqui da altura de um ponto alto, vou retirar,
Vou vir do lado avesso pro lado direito aqui. No próximo ponto, passando por debaixo das duas alcinhas e vou estar buscando aqui essa alcinha pro lado avesso do trabalho. Busquei aqui pro lado avesso. Agora, nessa quarta carreira, a gente vai ter um aumento, 3 pontos altos. Um aumento, 3 pontos altos. A cada carreira, a gente tem 12 aumentos aqui, certo? Aqui, então, vai seguir aquela regra que a gente não vai trabalhar o aumento sobre aumento. Então, você pode estar fazendo um aumento no primeiro ou no segundo ponto, tá? Não tem uma ordem específica aí, desde que você trabalhe o aumento fora dos aumentos da carreira anterior. Então, aqui eu busquei aqui pro lado avesso, primeiro eu vou iniciar com falso ponto. Busquei o barbante aqui pro lado avesso, eu sempre vou voltar pela frente no mesmo pontinho onde eu busquei, vou buscar a laçada deixando duas laçadas da mesma altura. Busco o fio, tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha para iniciar o falso ponto. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, o meu aumento não vai ficar na direção do aumento da carreira anterior. Feito o aumento, trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Toda vez que você finalizar aqui na quarta carreira os 3 pontos altos, no próximo você vai estar fazendo o aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E assim você vai seguir até o final da sua carreira. A cada 3 pontos, fazendo ponto sobre ponto, trabalhe um aumento. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já tô finalizando aqui a minha quarta carreira, trabalhando 3 pontos altos. No último ponto, então, eu vou estar fazendo um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Aqui eu quero deixar uma dica para vocês. Tá vendo que ele tá querendo virar um chapeuzinho? Só que se eu colocar mais aumentos, depois numa próxima carreira, ele vai poder ficar embabadado. O que que eu faço e deu certo no meu tapete depois nas outras carreiras? Virei aqui o meu trabalho pro lado avesso e dei uma organizada aqui nos pontos, realmente puxando aqui o meu pontinho, tá? Só isso. E o que que acontece? Meu crochê já ficou arrumadinho. Então, se você abrir aqui os seus pontinhos e continuar fazendo o seu tapete, você vai ver que vai dar certo, tá? Se não der, se ficar muito repuxado, você pode trabalhar com agulha maior ou com fio 8, porque o fio 8 vai dar mais estabilidade, vai ficar mais durinho, vai ficar mais firme no chão. Como vai ficar mais volumoso, vai ficar mais assentado. Mas note que eu dei uma puxadinha, já organizou o meu tapete aqui, ou o que for você for fazer redondo, vai ficar certinho dessa forma. E aqui, então, a gente vai estar finalizando a carreira. Aqui, após fazer o aumento, eu vou vir, então, no ponto falso aqui, que é dentro da correntinha, e vou estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou dar uma alongada da altura de um ponto alto, vou retirar minha agulha. Sempre para iniciar a próxima carreira, eu venho na direção do próximo ponto, com a agulha do lado avesso para o lado direito, e vou estar buscando a minha laçadinha aqui, então, pro lado avesso do meu trabalho. Busquei. Agora, o que que acontece? A cada carreira, a gente vai aumentando um pontinho. Se na carreira anterior eu tinha 3 pontos altos e um aumento, nessa eu vou precisar fazer 4 pontos altos e um aumento. Só que a gente não vai fazer aumento sobre aumento para ficar o crochê bem bonito. O que que você pode fazer aqui? Aqui, ó, eu tô na direção
do meu ponto do meio. Então, aqui agora eu já vou iniciar fazendo um aumento. Então, eu vou buscar, já busquei a laçada aqui, pro lado de trás, eu vou introduzir a agulha pela frente no mesmo pontinho e vou estar buscando a laçada, deixando duas laçadas da mesma altura. Tiro as duas laçadas e trabalho uma correntinha para ser o falso ponto. Eu vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto, para formar um aumento. Fiz o aumento, agora a gente sabe que tem que fazer 4 pontos altos nessa carreira, porque a cada carreira a gente aumenta um pontinho. E a gente vai trabalhar esses 4 pontos fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizado 4 pontos, você vem no próximo ponto e vai trabalhar o aumento. E aí, por toda a volta, os aumentos vai ficar na mesma direção aqui que você fez o primeiro aumento. Se aqui, entre um aumento e outro aqui daqueles 3 pontos, eu fiz no ponto do meio, sempre no pontinho do meio, entre os aumentos, a gente vai ter um aumento também, tá? Então, a gente só não vai trabalhar o aumento sobre aumento, mas a gente vai repetir, então, sempre aumentando um pontinho a cada carreirinha. Então, aqui eu já trabalhei o aumento, eu vou fazer os 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui. Estou fazendo sempre um aumento, 4 pontos altos, aumento, 4 pontos altos. Lembrando, pessoal, de não fazer o aumento sobre aumento para ficar o crochê redondo bem disfarçadinho, tá bom? Mas caso você queira trabalhar aumento sobre aumento, você pode fazer, vai dar certo, só que vai ficar as marcações no seu crochê, tá bom? Então, aqui estou no meu quarto e último ponto alto. Finalizei, então, o quarto ponto. Sempre para finalizar cada uma das carreiras, você vai vir dentro da correntinha do falso ponto e vai estar finalizando a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima, sempre com a mesma sequência aqui de repetição. Alongue aqui da altura de um ponto alto, retire sua agulha. Vem no próximo ponto, sempre com a agulha do lado avesso para o lado direito e vai buscar essa laçadinha, então, para o lado avesso do nosso trabalho. Buscou aqui pro lado avesso, você dá uma reguladinha aqui e vai voltar agora com o barbante pela frente. Só que aqui, tá vendo que dá no segundo ponto do aumento? Eu não vou trabalhar aumento sobre aumento. Então, aqui eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Então, eu vou buscar a minha laçada, tiro as duas laçadas e faço uma correntinha. Você pode estar fazendo em qualquer um desses pontos seu aumento. Aí, assim que você fizer o seu aumento, você começa a contar. Aumento, e agora a gente vai ter 5 pontos altos. Aumento, 5 pontos altos. Então, aqui, para ficar um pouco mais distante do nosso último aumento, eu vou estar fazendo um ponto alto no próximo ponto, e no próximo pontinho aqui, eu vou estar fazendo um ponto alto. Então, aqui eu já fiz 3 pontos fazendo ponto sobre ponto. Aí, aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Aqui eu estou deixando uma sugestão para você. É só você trabalhar o aumento antes da direção do aumento aqui, tá vendo? Aí, quando você fizer seu aumento, você começa a contar a quantidade de pontos que vai ter entre cada um dos aumentos. Se aqui eu tenho 3 pontos, quando eu for finalizar a carreira, eu vou finalizar com 2 pontos para completar 5 pontos. Lembre-se sempre que a cada carreirinha a gente aumenta um ponto entre cada um dos nossos aumentos, tá bom? Então, se na anterior a gente tinha 4 pontos altos, um aumento, nessa a gente vai ter 5 pontos altos, um aumento. Então, agora eu trabalho 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já completei 3, completei 4, e agora completei o meu quinto ponto, fazendo ponto sobre ponto. Aí, toda vez agora que você completar os 5 pontos, no próximo ponto você vai trabalhar um aumento,
fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E assim você vai continuar até chegar no final da sua carreirinha. Então, a gente vai fazendo 5 pontos altos, um aumento. 5 pontos altos, faz um aumento, tá bom? Então, vou dar uma grande adiantada aqui e já volto. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada. Estou finalizando sempre com a mesma repetição. Toda vez que você faz o aumento, você trabalha 5 pontos altos, fazendo ponto sobre ponto. Aqui, então, a gente está fazendo a técnica de não ficar a marcação no crochê redondo, certo? Então, aqui eu trabalho sempre o aumento sem ser na direção do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu finalizei os 5 pontos altos, no próximo ponto eu vou trabalhar o aumento. Aí, sobrou exatamente os 2 pontos altos que a gente vai fazer para completar os 5 pontos, porque a gente iniciou com apenas 3 pontos, certo? Então, agora a gente vai completar os 5, trabalhando nos últimos 2 pontos, um ponto alto para cada ponto alto feito. Carreira finalizada, a gente sempre vai estar finalizando, introduzindo a agulha na correntinha do falso ponto e fazendo um ponto baixíssimo. E a cada carreirinha, a gente vai aumentando sempre um pontinho. Na minha tensão de pontos, pessoal, sempre trabalhando com 12 aumentos a cada carreirinha, o meu crochê fica sempre querendo virar um chapéuzinho assim. Só que como vocês viram na introdução da aula, o tapete ficou certinho, a partir de determinadas carreiras, ele começa a sentar. Mas aí eu não faço ele dessa forma aqui. O que que eu faço? Eu dou uma puxadinha para poder arrumar os meus pontinhos. Isso eu já estou mostrando para vocês como é que eu faço. E olha como que já fica aqui bem mais arrumado. O meu crochê não tá mais levantadinho. Então, não é que tenha necessidade de fazer aumentos. Às vezes, você pode dar uma organizadinha aqui no seu tapete e já vai ficar aqui, ó, bem assentadinho. Não vai ficar mais encubucado. Então, na próxima carreira, a gente vai fazer da mesma forma. Finalizei com um ponto baixíssimo, a gente vai dar início ao falso ponto alto. Então, aqui eu alongo da altura de um ponto alto, retiro a agulha. Venho sempre no ponto seguinte, com a agulha do lado avesso para o lado direito e vou buscar aqui, então. Busquei aqui, pessoal, eu vou voltar no mesmo pontinho, vou dar uma puxadinha aqui, volto pela frente, busco o fio, 2 laçadas aqui eu tiro e faço uma correntinha para formar o falso ponto. Aqui, então, o que que acontece, pessoal? Aqui eu tenho um pontinho só na frente e já tenho o aumento. Então, nessa carreira, eu vou optar por fazer o aumento nesse primeiro pontinho aqui. Mas caso você queira fazer no ponto anterior também, tá? Aí, você vai fazer da seguinte forma. Você vai contar aqui agora 6 pontos altos e vai fazer um aumento. Aí, quando você for finalizar, vai finalizar com o aumento aqui. Em todas as carreiras, a gente sempre vai aumentando 12 aumentinhos, tá bom? Então, em todas, sempre vai ter 12 aumentos a cada carreira. E a cada carreira aqui, a gente vai aumentando um pontinho. Para ficar mais fácil, eu volto aqui no mesmo ponto e já trabalho um ponto alto para formar aqui o meu aumento, para ficar mais fácil de contar nessa carreira, por exemplo. Aí, agora, eu começo a contar 6 pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui eu já trabalhei 3, 4, 5 e agora completei o 6º ponto. Toda vez que você finalizar os 6 pontos, no próximo ponto você vai trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E assim você vai seguir até o final da carreira. Como eu iniciei com o aumento, vai finalizar certinho com 6 pontos altos. Aí, o que que acontece? Eu vou pegar um crochê que eu tenho aqui redondo, dessa mesma técnica aqui, para mostrar para vocês como que vai ficando, tá bom? Então, aqui eu vou retirar o verde, para estar mostrando aqui bem certinho para vocês. Aí, pessoal, esse crochê aqui que eu fiz no salmão, é o mesmo que eu estou fazendo aqui no verde e o mesmo do rostinho do tapete do leão. Sempre a base eu começo com 24 pontos e a cada carreirinha eu vou aumentando 12 aumentos, certo? Então, em todas as carreiras a gente tem 12 aumentinhos contando a partir de 24 pontos.
Aí, a técnica que eu ensinei para vocês, não fica marcação de aumento sobre aumento, tá vendo? Então, a cada carreirinha que você for fazer, você sempre intercala seus aumentos. E sempre você vai contando um ponto a mais a cada carreira. Se nessa carreira aqui, ó, que eu estava fazendo com vocês, a gente iniciou com aumento e fez 6 pontos, aí a gente continua, aumento 6 pontos altos, aumento 6 pontos altos. Na próxima, você vai ter 7 pontos altos entre os aumentos. Então, essa aqui, ó, a partir da primeira carreirinha de 24 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tá na sexta carreirinha, sem contar de 24 pontos, certo? Então, eu venho aqui no meu crochê, que já tá praticamente pronto, ó, sem contar de 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tô no do aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Na próxima, o que que eu fiz? Olha onde eu coloquei o meu aumento, tá vendo? Então, você sempre vai fazendo o aumento de forma que fica distante um aumento do outro. Então, na próxima carreira, você vai fazer 7 pontos altos entre os aumentos, na próxima, 8 pontos altos, na próxima, 9. Então, eu sempre coloco os aumentos, ó, em uma direção que fica aqui, ó, afastado um aumento do outro para não ficar aumento sobre aumento. Porém, todas as carreiras eu tenho 12 aumentos e sempre vou aumentando um pontinho a mais, tá bom? Para fazer a parte do rostinho do tapete do leão, você vai fazer até ficar com 20 pontos altos e um aumento. 20 pontos altos e um aumento. Aí, a cada carreirinha, você pode intercalar da forma que você preferir, onde você vai colocar seus aumentinhos. Então, na última carreira do rostinho do leão, em que você vai trabalhar 20 pontos altos e um aumento, o total de pontos altos da última carreira vai ficar 264 pontos altos ao todo. Por quê? Vamos lá. A gente tem os 20 pontos altos e o aumento, completando 22. Como eu falei para vocês, vamos fazer 12 aumentos. Então, como a gente tem 12 aumentos aqui na carreira, você vai trabalhar 22 vezes 12, dá 264 pontos ao todo, tá bom? Então, para o rostinho do leão, faça até 20 pontos altos e um aumento, tá bom? Aí, você pode cortar o seu barbante. Cortou, você vai iniciar tudo novamente para fazer a parte do corpinho. O corpinho é menor. Você vai iniciar com os 24 pontos e vai fazer igual eu estou explicando aqui para vocês. Só que para fazer o corpinho do tapete do leão, você vai fazer apenas até a carreira de 16 pontos altos e um aumento. 16 pontos altos e um aumento. Na última carreira do corpinho do tapete do leão, você vai ficar com 216 pontos altos ao todo. Então, pessoal, agora eu vou fazer aqui o meu crochê e volto para mostrar para vocês como que vai ficar as bases na cor mostarda, já com o rostinho e o corpinho do leão pronto para ninguém ter dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui então. Eu fui trabalhando as minhas carreiras de repetições, sempre fazendo 12 aumentos a cada carreirinha, até ficar aqui, ó, com o meu primeiro círculo, que foi o círculo maior para fazer o rostinho do tapete do leão. Eu fui trabalhando as carreiras, aumentando um pontinho a mais a cada carreira, até ficar com 20 pontos altos, um aumento. 20 pontos altos e um aumento, tá bom? Então, na primeira carreira que eu expliquei para vocês em verde, a gente trabalhou 24 pontos. Na segunda, a gente tem um aumento, um ponto alto. Na terceira, um aumento, 2 pontos altos. E na próxima, o aumento, 3 pontos altos. Então, sempre a gente for aumentando um pontinho a mais a cada carreirinha. Então, contando da próxima, após os 24 pontos altos, a gente trabalhou o aumento e um ponto alto, a gente fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreirinhas após a de número 24 aqui, ó, a de 24 pontos altos, que foi a primeira carreirinha que a gente trabalhou, certo? Então, aqui a gente aumenta um pontinho a cada carreira até ficar com 20 pontos altos e um aumento, tá bom? Aí, eu cortei porque essa parte aqui do rostinho do leão ficou finalizada.
Aí você vai fazer outra base igualzinho, com o mesmo começo que eu expliquei para vocês. A gente vai começar com 24 pontos, vai aumentar um pontinho a mais a cada carreirinha. E essa outra base, que vai ser a base que eu vou utilizar por cima para ser o corpinho do tapete do leão, eu fui trabalhando as carreiras de repetições até ficar com 16 pontos altos e um aumento. 16 pontos altos e um aumento, tá bom? Então, a gente vai fazer duas bases dessa forma aqui. E após você finalizar, então, essas duas bases, a gente vai dar início à patinha do nosso tapete de leãozinho, tá bom? Como a nossa videoaula está ficando bem longa, eu vou estar encerrando essa primeira videoaula por aqui, para que vocês possam fazer a base maior, que é que eu falei para vocês fazerem até ficar com 20 pontos altos e um aumento, e a outra base menor, que é até ficar com 16 pontos altos e um aumento, tá bom? Aí vai ficar igual na foto que eu vou deixar aí na tela passando para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!